Olá, gente, tudo bem? Eu sou Paloma Lima e esse é mais um episódio do Contrafluxo. A gente vai falar sobre ciclos e silêncios, a violência contra a mulher, numa perspectiva e num viés jurídico e psicológico. Esse aqui é um trechinho de um vídeo, né, que deu pra gente salvar, porque a gente teve muitos probleminhas técnicos anteriormente, mas isso aqui é muito importante pra gente falar, quanto mais, melhor. Então, fiquem aí com um conteúdo muito bom pra vocês. O homem, ele sabe o poder que ele tem sobre aquela mulher com quem ele teve aquela relação. Então, ele sabe os pontos fracos dela. Ela não acredita que aquele homem com que ela conviveu por tanto tempo, com quem ela compartilhou momentos muitas vezes bons, sim, bons, porque quando a gente vai conversar com essas mulheres sobre essas relações, elas trazem momentos bons. Ela não acredita de forma alguma que aquele homem vai fazer algum mal a ela a ponto de tirar a vida dela. De forma alguma, ela não acredita naquilo. Então, esses homens vão convencer aquelas mulheres, a um último encontro, venha se encontrar comigo, eu tenho umas coisas aqui suas para te entregar, ou eu quero ter uma última conversa. Ali, inconscientemente, ele já está dizendo o que ele está pretendendo fazer. Mas para ela acredita que é uma última conversa antes dela partir para a vida dela sozinha, viver a vida dela e ele a dele. Mas não. Então, eles conseguem atrair, né, essas mulheres até o encontro, o último encontro com eles. E ali, muitas vezes, muitos desses casos, é onde acontece o feminicídio. Aquele pensamento da maioria dos feminicidas, né? Não vai ficar comigo, decidiu que não quer mais ficar comigo, tudo bem, não vai ficar, mas também não vai ficar com mais ninguém. Não vai ficar comigo e também não vai ficar viva, né? Para não ter nenhum momento de alegria com mais ninguém. E muito, muito, muito pertinente dizer isso. O grande prazer desses feminicidas é não ter mais aquela mulher viva. A maioria deles, eu fico observando isso nos casos que eu acompanho, que eu vejo, muitos deles nem se evade do local, às vezes, de onde aconteceu o crime. A certeza Da também da impunidade. impunidade. Você já Isso. tem uma analogia ótima que se faz sobre a bola. Sabe aqueles Isso. adolescentes que estão brincando ali, criança brincando de futebol, e aí por algum motivo ele não vai, ou ele perdeu o gol, ou agora é um revezamento, ele vai sair da quadra. E aí a frustração dele, ele destrói a bola. Exatamente. Ele rasga a bola, ele isso. poca a Eu boia. não vou brincar e Não vou brincar e mais ninguém vai brinca mais. É Então, isso. é a objetificação da mulher. Isso. Então, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Exatamente. É Eu não vou triste. brincar com a bola, ninguém mais vai brincar. Eu vou furar a bola. É Eu pesado. vou furar a bola e ninguém mais brinca. Então, trazendo, né, já dentro desse viés também, a gente falando sobre o crime do feminicídio, eu quero passar para Carla, trazer um pouco do recorte do feminicídio dentro do contexto familiar especificamente. Perfeito. Eu vou começar até de um caso real que a gente acompanhou. Foi veiculado, inclusive, nas mídias, de uma cliente nossa que sofreu feminicídio por ter sido envenenada pelo próprio marido, que era médico, com sorvete em sua própria casa. Então, nos seus exemplos, você falou assim, vai ter um encontro. E as que dormem com essas pessoas? E que estão ali na vulnerabilidade realmente, né? Então, esse caso, a gente ficou muito mexida, porque é como se tudo que a gente lesse, às vezes, na academia, nos livros, nos estudos, realmente estamos passando por isso. Nossa, que cada detalhe é real. É real. E assim, a gente vê estatísticas, mas elas não se aproximam do nosso coração enquanto a gente não tem um sente. caso. E eu acho que esse silêncio que a gente não fala sobre esses assuntos e talvez, eu nem quero falar disso porque é uma energia pesada. Não quero falar sobre isso. E esse silêncio das mulheres de não saber o que estão passando. De não reconhecer que aquela vida, os exemplos todos que Tatiane falou, né, do cartão e tal, das vivências, mas não perceber, será que isso é violência? Será que eu tô ficando doida? Será que realmente ele me traiu ou eu criei? Será que ele me xingou mesmo? Não, eu não te xinguei, não. Aí você fica, ele xingou ou não xingou? Será que... Aí você passa por um processo de violência psicológica, principalmente, que você fica sem saber o que é real e o que não é. E aí a manipulação é tanta, você vai sofrendo com a autoestima, com o corpo, com a estética. A cobrança da mulher é muito grande, né? Eu falo que as mulheres não são machistas, elas reproduzem o machismo. Sim. Então, como reprodutoras desse sistema, ele, na verdade, está sendo um tiro no próprio pé. Então, o que é mais importante é a gente falar sobre isso, para que as mulheres ecoem dentro de si e percebam se estão em algum cenário. Não só de violência doméstica, que a gente falou muito sobre isso. A violência social. Sim. Então, o ambiente Onde de que violência, se trabalha? 52% das mulheres que estão ativas no mercado de trabalho. Essa é uma estatística da Organização Internacional do Trabalho, OIT.
sofrem assédio sexual ou moral dos seus chefes. É um absurdo. Quer dizer que mais da metade das mulheres que estão trabalhando vão sofrer violência no ambiente de trabalho. O número, eu não lembro esse ano como tá, mas é assim, a cada minuto, não sei quantas mulheres estão sofrendo violência em casa. E assim, as violências que as pessoas falam são a física. E a psicológica que as mulheres estão passando e nem falam sobre isso. E aí vem a questão do estigma, da vergonha, da culpa, né? Ela tá fazendo isso porque ela quer. Ela pode sair, culpabilizando a vítima, né? E vítimas, às vezes, que estão ali entranhadas, não é nem uma questão só financeira. Às vezes, na história da família, no emocional, nos seus desafetos ou afetos que faltam ali. E aí projetam naquela relação toda uma dor, né? E acham que não é possível a vida sem aquela pessoa. Todas essas vítimas que não é só a mulher, é aquele entorno da mulher. Então, no feminicídio, a gente, se tiver filhos, né, seja de prole comum ou não, como ficam esses filhos? O direito de família que vai tentar regulamentar essa convivência, essa guarda. Então, será que o direito vai proteger um pai que matou uma mãe para que ele exerça o poder de família? Na antiguidade, a gente chamava de pátrio poder, que era o poder, né? Hoje a gente chama de poder de família. Ele pode continuar, de fato, exercendo essa paternidade? Ele é uma pessoa que vai agregar na criação daquela criança. Ah, não, mas eu que tive o filho. Teve, mas será? Então, o direito, ele vem regulamentando. A gente teve uma alteração em 2023, uma lei que permitiu que quando há violência, quando a gente já tem uma medida protetiva de urgência, quando a gente tem histórico de violência, essa tal da guarda compartilhada compulsória, como se fosse obrigada, que a criança tivesse que ter a sua vida com gestão dos dois, ela cai por terra. Então, a lei diz, quando há violência no ambiente familiar, a guarda compartilhada, ela não vai ser mais obrigatória. E aquela mãe vai tirar a mãe até de um cenário de violência, porque você obrigar uma mãe a conviver e dialogar sobre tratativas da vida de um filho com uma pessoa que fez a violência lá atrás. Então, no direito de família, a gente tem esses enlaces de regulamentações do que vai ser feito, não no sentido criminal, mas com a vida daquela família. Com quem vão ficar essas crianças? Como é que vai se regulamentar a guarda dessa criança? Esse poder de família, essa pessoa vai continuar com o direito de receber herança? E aí respondo logo, não. O feminicida, ele vai perder, vai deixar de ser herdeiro. Ele não vai ter o direito de exercer o poder de família, né? Ele tem ele não vai poder ser beneficiário de um benefício previdenciário. Ele vai ter, né, se for condenado, né, a gente está falando já num fato que esteja confirmado, ele vai ser, na verdade, realmente colocado no plano do direito de uma forma que ele não goze e frua de eventuais direitos que aquela mulher, né, eventualmente deixou ali um legado, enfim. E aí é muito doloroso, porque nos casos em que a gente está falando de feminicídio, as mulheres, a gente não ouve elas, a gente não sabe o que aconteceu na prática. Exatamente. A gente vai fazer tentativas de oitiva de testemunhas, de depoimentos de familiares, saber a história, o que elas achavam. Em muitos casos, esse caso que eu falei, o nome da vítima era Patrícia. Tem um Instagram, que inclusive é Justiça por Patrícia. E a mãe dela, eu conheci a mãe dela numa audiência em Salvador esse ano. E eu abracei ela falou assim, obrigada por terem acreditado na gente, porque muita gente nem acredita. E quando a gente fala de violência da mulher, as mulheres são muito contestadas. Exato. Será que você sofreu muito? Diminuindo até a questão de se foi, aconteceu. Mas por quê? O que você fez? E aí, trazer uma responsabilidade. O que você fez pra ele fazer isso com você? Ou então... Isso não veio de hoje. Isso já começou lá atrás. Por que continuou? Ficou dentro dessa relação? Por quê? E ninguém entende o quão profundo isso é, psicologicamente falando mesmo. A figura masculina, se é a figura masculina de poder, que tem um cargo, que tem uma profissão. E aí a família também custa acreditar que aquela pessoa, como ele, que é tão bom para toda a família, que é uma máscara isso social dentro, ali, né, de casa. Então é difícil, inclusive, a família acreditar nessa história. E outra, muitos desses homens, né, que chegam a cometer o feminicídio, os que cometem violências de diversas formas, mas os feminicidas também, principalmente, eles têm essa máscara social muito bem construída. E isso leva a duvidar. Ele cometeu um crime desse, né? Não só a família, às vezes a família da própria vítima também, a questionar, a ficar, meu Deus, porque era um ótimo pai, um ótimo genro, um ótimo irmão, um ótimo primo, enfim, um ótimo gestor de empresa, mas lá dentro do quarto com a mulher, né? Era murro, era ofensa, era xingamentos, era humilhação. E a sociedade... Desculpa.
Não, e a sociedade julga a própria vítima. Ela com certeza Exatamente. fez alguma Fez coisa para ele alguma chegar coisa. O que nesse é que ela ápice. fez para ele Exatamente. chegar a isso? E a gente né? também tem uma ideia de que as pessoas que sofrem violência são as pessoas mais vulneráveis, Não. mais Não, da camada, não, né, não. social mais baixa da sociedade, e não é. não é. Não Tanto é. que, recentemente, né, uma delegada foi vítima de feminicídio, e eu ouvi, assim, atrocidades, pessoas falando, como é que pode uma delegada ser vítima de feminicídio? Gente, E ela lidava com qualquer violência pessoa contra a mulher. pode ser vítima E ela de lidava com feminicídio. violência contra a Somos mulher. Ainda teve esse vulneráveis, viés. né? Somos Exatamente, exatamente. E a gente tem ainda uma questão no direito de família muito séria, que é como esse entorno vai ficar, como esses filhos vão ficar. E aí, no caso, a gente não, que eu tava até falando, a gente não tem como ouvir essa vítima do feminicídio, a gente não ouve a história Ela já dela. foi. A gente vai tentar costurar com as Sim. narrativas que estão ali Com no, o que nos ba- ficou. com o que ficou. Isso. Mas a gente ouve a gente ouve os depoimentos de quem sofreu a violência, seja psicológica, seja física, né? Essas mulheres que sobreviveram. Sim. E muitas delas têm questões sérias de não conseguir falar. A história do silêncio, o silêncio. Ela não fala porque ela tem vergonha de ser julgada, ela não fala porque acha que não vai acreditar, ela não fala porque ela não dá nem conta de achar que aquilo aconteceu. Então, esse silêncio, na verdade, ele vai adoecer não só ela, mas o entorno. Então, essa mulher vai ficar disfuncional, ela vai ter problemas que não vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho. Ela não vai conseguir construir uma nova relação porque ela tá totalmente sangrando ali de borbulhas emocionais, né? Isso vai impactar Exatamente. no desenvolvimento dos filhos. Perfeito. Né? São várias camadas de caos, Muitas. muitas camadas de caos, Perfeito. e que as pessoas não percebem que a solução, inclusive, não vai ser no direito. O direito, ele vai chegar apenas na ponta do iceberg. Exatamente. Então, feminicídio, qual é a pena, Tati? Não sei. Hoje, a pena máxima do nosso Código Penal, que é 40 anos, né? É. Que E que feminicídio raramente se tornou, aplica, mas né? ele se tornou agora, né, recentemente, Uhum. um crime autônomo, que a pena agora é de 20 a 40 anos. Ele era uma qualificadora do homicídio, né, que a pena era até 30 e agora foi para 40 anos. Mas isso tudo para mostrar para a sociedade que é algo muito grave, algo Sim. muito sério, mas que infelizmente não o dá direito conta. não vai evitar que o crime aconteça. não é no direito. Isso vai É servir para isso. dados estatísticos, isso vai servir para punir, mas isso muitas vezes não serve para prevenir. O direito pra não está na evitar. prevenção, ele já está na pós-venção, né? Ele já está depois do fato ele não vai. acontecido. Eu falo assim que não é o direito. Não. Estão botando nas costas Não. dos juristas Não. uma responsabilidade de algo que é muito mais sério. É uma questão de educação, De é uma questão educação. social, é uma questão Exatamente. psicológica, antropológica, histórica. O direito, ele vai tentar punir ali, tentar de medida até pedagógica, educativa, para que as pessoas, realmente deu Maria da Penha. Quantos homens hoje falam assim, essa lei Maria da Penha aí, não sei. E eu falo assim, mas é corajoso que ainda tem coragem de falar comigo, que sou uma militante da Maria da Penha. Não é porque parece até que é uma afronta, sim. porque sabe já do meu repertório. Mas sim. Que afrontoso de querer falar que a lei Maria da Penha, não sei, porque estão se usando. E eu falo assim, não, beleza, vamos até considerar que tem alguém que esteja usando da lei de forma equivocada, mas ela não ignora as estatísticas que já existem. Exatamente. Todas as Então que eu não posso beneficiam dela, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem que entender que são muitos contrafluxos contra Muitos a dor contras. que a mulher vai ali percebendo nesse ambiente familiar. O direito, ele não vai resolver as questões. Na área familiar, se acontece um feminicídio, já falei aqui exemplos, a questão da guarda, do poder de Sim. família, da questão da pensão. E não é porque ele vai deixar de ser pai que vai deixar de pagar a pensão. Vai estar preso, mas se vire. Se não puder, alimente os avoengos. Os avós vão entrar Avós. de forma subsidiária para Uhum. sustentar essa criança, Criança. né? A criança é parte vulnerável, a gente tem que preservar o melhor interesse dela. Sim. Temos que entender Sim. como é que essa criança vai, inclusive, minimizar toda aquela dor. Crianças que presenciam cenas de violência, crianças que ouvem gritos em casa, crianças que são abusadas sexualmente. Ontem, inclusive, eu tive acesso a um laudo. Uma mãe está há anos na justiça, anos, mostrando que a filha, quando tinha 2 aninhos, sofria violência sexual do pai. E aí ela não conseguia provar. E aí a gente conseguiu por uma prova pericial. E essa perícia saiu ontem. E assim, ela chorou, emocionada, porque ela conseguiu provar, de fato, que, né, a filha dela é uma vitória pela vítima. perícia, No mas uma sentido tristeza jurídico. de Mas ela confirmar, falou né? assim, ela falou assim, agora minha filha não é uma criança, minha filha é uma vítima Isso. de algo sério. E assim, ela como profissional, inclusive da área de saúde, ela sabe a demanda que vai ser Sim. disso ao longo da vida. Exato. Então, a gente precisa, né, eu sempre até concluo minhas falas falando que as mulheres, né, seja em qual tipo de movimento for, eu sou feminista, então eu falo no meu movimento, que eu acredito que é o feminismo, a gente não luta
a gente só luta por melhores condições de vida. A gente não mata ninguém, a gente não Exatamente, agride ninguém. A gente está exatamente. lutando para construir, para refugiar mulheres, para deixar as leis iguais. Isso. Então, a gente precisa entender a raiz disso tudo, que eu acredito que é só para educação mesmo, né? certeza. Informar, falar sobre, trazer rodas. Eu agradeço muito, inclusive, pelo convite, porque é uma pauta que a gente sempre faz questão de estar presente, de falar, porque esse silêncio não pode existir mais. A gente Não. tem que estar aberto. Não mesmo. E meninas e meninos, pessoas como um todo, se alguma amiga de vocês, alguma parente começou a falar sobre isso, mas não sai do relação, as pessoas falam, não aguento mais, porque não sai. Ouçam, escutem, sejam acolhedores, porque se ela já está falando pra você é porque ela se sente segura. Em algum momento que houver a ruptura, essa pessoa provavelmente vai ser a que ela vai procurar. Exato. E eventualmente para alguma mulher que esteja nos escutando, nos assistindo e não possa, né, não tenha coragem de desabafar com alguém da família, aqui em Salvador a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que fica no XIEP, que a gente tem acolhimento psicológico, jurídico, Ministério Público, vagas de emprego. Mesmo se você não quer fazer ainda o boletim de ocorrência, mas você quer ser acolhida a priori, para começar a construir sua nova história, é um lugar que gratuitamente você consegue ter acesso. E, obviamente, para as mulheres que têm privilégios, que eu falo, a gente tem inúmeros profissionais, né, da área de saúde mental, da área jurídica, que podem realmente segurar você pela mão, humanizar aí a sua dor, né, e ter saídas. Exatamente. Exato. Cal, obrigada pela sua fala. Obrigada por indicar um local onde essas mulheres possam, né? Além da delegacia da mulher, obviamente, muitas não têm coragem, não querem chegar aí até lá, mas buscar esses locais é fundamental. Só para ir fechando aqui, né, a nossa temática, eu queria fechar com a fala de Andréa, né, sobre falar sobre a vítima já não é mais funcional num amplo sentido da palavra. A gente precisa expandir essa compreensão, né? É preciso falar e trabalhar também em relação aos homens agressores. Eu queria só fechar a nossa mesa com a sua fala. E é difícil, né? É muito difícil falar dos homens agressores ou pensar neles, sabendo que nós temos tantas mulheres nesse momento sofrendo violências. Mas vocês trouxeram uma coisa e eu quero, a partir disso. A lei, ela não dá conta. E nós estamos vendo isso, e não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. Então, ela se atualiza, como o caso da medida protetiva, né, que é extremamente necessária. Mas ela não dá conta de proteger essa mulher. E aí a minha fala sempre vai por esse caminho, né? Quem me escuta falar enquanto não trabalharmos com esses agressores, nós não vamos caminhar. E isso, para mim, é muito forte no sentido de que a gente fala muito na punição, e aí eu vou pelo caminho da responsabilização. A punição não tem tido resultado. A gente está vendo isso. Porque, e aí, né, aquelas pessoas, não, mas as leis do Brasil são brandas, enfim. Mas, assim, nós estamos vendo a punição crescer, nós estamos vendo, mas estamos vendo o número de vítimas aumentar. Exatamente. Então, assim, qual é esse caminho, né, de fato? Será que é o caminho estrito da punição? E é interessante, porque quando a gente fala isso, né, nós, da justiça restaurativa, quando falamos disso, a gente fala muito assim, mas então ele não deve ser punido? Não, ele deve ser responsabilizado, sim. E ele deve responder criminalmente, sim. Isso nunca esteve em pauta e não está em pauta. A questão é, se ele não é responsabilizado e só punido, ele vai cumprir, como vocês bem colocaram, ele não vai cumprir esses 40 anos, e daqui a alguns anos ele vai sair, e ele vai sair acreditando que o mundo, né, é responsável, que a mulher, inclusive, que ele matou, é a culpada de ele ter sido preso, e ele não vai mudar esse pensamento. E provavelmente vai repetir o ciclo com outras mulheres. Isso. E isso é real, porque os homens, por exemplo, que agridem, mas eles não cometem um feminicídio, eles retomam relacionamentos e eles muitas vezes violentam, não, né, às vezes nem na violência física ou sexual, mas violentam psicologicamente suas filhas. Isso.
suas crianças. Eu tenho passado por Exatamente. alguns casos de, às vezes, execução de pensão, que a gente manda prender o pai porque tá sem pagar. Sim. E aí depois eles ficam com raiva das crianças. Sim. A criança de 5 é anos, isso. a criança não tem Porque como entrar não com o há- processo. Quem tá é. entrando é representante legal É ali. isso. O Ministério Público que tá impulsionando o juiz. E eles ficam com raiva das É crianças. E aí, na verdade, aí vão usar toda aquela frustração Toda. e vão ameaçar e vão fazer Exatamente. acontecer, sabendo que é um Exatamente. trabalho. Vocês não Perfeito. sabem a quantidade de pessoas que me ameaçam, né? Quando eu ganho execuções e tal. isso. E aí eu falo assim, mas eu sou só um personagem. Inclusive, eu falo assim, que se fizerem alguma coisa comigo, eu já deixei muitas sementes, eu sou Não, professora. Exato. Tem muitas justiceiras por aí, não vai interessante- adiantar nada, E é porque... interessante que isso é uma... Por isso que eu falo que a questão da violência ela é muito mais ampla. Porque quando você está no sistema, por exemplo, prisional, o que é que a gente escuta? O juiz me prendeu, o policial me prendeu, o juiz me condenou, a Ela mulher que aconteceu. Então, assim, nós não temos um trabalho, não, porque nós temos no Mas Brasil, muito pouco o ainda. sul do Brasil, o sul da Bahia tem trabalhos belíssimos, que vão por esse caminho da responsabilização, né? Então, e aí, eu fiquei pensando muito, né, assim, do ciclo da violência que precisa ser rompido. E aí, né, usando a justiça restaurativa, eu pensei, a gente precisa transformar ciclo em círculos. Porque Muito eu bom. acredito nos círculos. Eu acredito nesse diálogo, de chamar esse homem agressor para a mesa também, para esse círculo, para que ele Te ouvir. perceba. Para ele ser ouvido também, porque a gente também, né, e não justificando de forma nenhuma, né, o que é Perfeito. feito, mas para que a gente perceba que ele também faz parte dessa cultura que a gente está falando. Exato. Isso, né? A gente escuta de homens dizendo, mas meu pai batia na minha mãe, eles viveram a vida toda. Exato. Eu não percebia isso como uma violência, porque às vezes eles também não percebem, não são todos, claro, né? Porque Claro. aqui a gente não está generalizando nunca nada, né? Sim. Mas a gente pensar, porque eu acredito que esse é um movimento que a gente pode proteger mais as mulheres, por incrível que pareça, na minha concepção, trabalhar os agressores é uma forma de proteção às mulheres, principalmente para que elas não morram, né? Para Perfeito. que elas parem de morrer. Obrigada, Andrea. Eu quero agradecer as três, Tati, Carla, Andrea, muito obrigada pela essa composição maravilhosa e potente da mesa. Tudo que Carla trouxe em relação a ficar atento, homens em relação às mulheres, mulheres em relação a São outras as mulheres, mulheres. né? Porque sem a gente se apoiar uma a outra também, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Então, estarmos todos falando sobre isso, mulheres falando sobre isso, homens falando sobre isso, todos nós, isso é muito importante. Por isso eu quis começar, né, o tema falando desse recorte da série que está tão em pauta, tão em alta, trazendo sobre isso para a gente botar na mesa mesmo para falar sobre isso, esses grupos de ódio contra as mulheres. Por que isso? Então, é algo tão amplo, tão abrangente e que é real. Né? A gente ouve falar, mas é real. Às vezes está acontecendo do nosso lado e a gente nem sabe. Então, ficar atentos, todos nós. E eu quero pedir também às meninas agora para passarem as suas redes sociais, né? Para que os nossos seguidores também possam seguir o trabalho delas, que é tão importante. Carla? Carla Borba, @calborba no Instagram, e tem o site também, www.calborba.com.br. Tati? tatianepereira.adv. E tem o site também, tatianepereira, né, .com.br. E aí vocês podem também me contactar por lá. Andrea? Quero agradecer muito, muito mesmo o convite, gratidão por esse momento. @Ubuntu convida, de convite, para pensarmos, né, sobre nós junto com nós. Ok. Eu sou Paloma Lima. O meu Instagram é @Loma_Marques, com K. E vocês podem me contactar pelo Instagram também. Vai ser um prazer. Meninas, muito obrigada. Novamente lembrar vocês, curtam, comentem, compartilhem muito. Não só esse episódio, mas como outros também do Contrafluxo. E hoje a gente fica por aqui. Gratidão imensa. Muito